Fala, rapaziada, hoje eu tô aqui com o Felipe Douglas, Felipe Boacal. Ele é um cara com muita história, é um prazer enorme estar aqui falando com ele. E obrigado, irmão, por ceder essa entrevista aí pra gente. Tamo junto. Cara, pra começar, queria que você contasse um pouquinho, mano, da sua trajetória, de onde que você nasceu, sua idade. Então, eu nasci aqui em Taubaté, vou fazer 33 semana que vem. Você consegue já? Mandar um presente. Pô, com certeza, saindo as camisetas do canal, você vai ser o primeiro a receber, velho. E eu comecei a treinar aqui em Taubaté também. Eu comecei a treinar em 2011, mais ou menos. Por conta da minha esposa, eu sempre falo isso nas entrevistas, né? Sim. Minha esposa agora, era minha namorada na época. Ela me levou pra conhecer um treino do irmão dela. Aí eu fui lá, conheci e nunca mais parei. Era 011 nessa época? Não, nessa época era aqui em Taubaté, que era o Johnny que dava aula. Eu treinava com ele, o Johnny Cabeça. Eu comecei a treinar com ele, fiquei uns 3 anos treinando com ele, aí depois eu fui pra 011. Entendi. Tava 6-0, eu perdi uma luta. Aí eu achei que eu precisava dar uma evoluída, dar uma melhorada. E você buscou novos ares lá em São Paulo. Eu fui pra São Paulo, aí foi pra onde eu fui pra 011. Já foi morar lá direto? Já fui pra morar. Tava com luta marcada quando fui pra lá. 2 semanas antes de lutar. Você sempre tá de mudança, hein? Ah, eu gosto de ficar procurando novos desafios, conhecer novas pessoas, novos treinadores, estilos diferentes de lutar. Do tempo que você começou pra você fazer sua primeira luta profissional, primeiro, já foi MMA direto ou você competiu Muay Thai antes? Não, a minha primeira luta, eu comecei a treinar, com uns 2 meses eu fiz a primeira luta. 2 meses? É, mais ou menos, 2, 3 meses. Corajoso, hein? Foi em Cruzeiro. É? É de Guará, né? Sou? Foi lá perto de Guará. Foi em Cruzeiro, foi Muay Thai profissional na época. Na época era Muay Thai que chamava, mas foi o kickbox, não valia cotovelada, não valia... Pode crer. Mas foi... O nome da luta era pra ser Muay Thai, a modalidade, mas foi o kickbox. E você foi campeão brasileiro em 2013, não foi? De Muay Thai? Em 2013 eu lutei Muay Thai também. Essa competição foi em 2012, mais ou menos. Em 2013 eu lutei Muay Thai lá em Santos. Nossa! Caralho! Quer continuar? Vamos esperar os caras chutar. A gente tava falando de quando você tava treinando o kickboxing, você foi pro Muay Thai. Sim. Aí você foi campeão brasileiro de Muay Thai em 2013, certo? É isso. Aí eu fui lutar em Santos. Mas foi 4 lutas no dia, mas era com proteção, caneleira, protetor de tórax, capacete. Mas ainda contava como profissional? Não. Aí é amador. Era aqueles amador que tem várias lutas, tipo jiu-jitsu que tem várias lutas no dia. Aí foi 4 lutas. Foi amador. Nessa época treinando já na 011. Não, essa época eu treinava aqui. Já fui treinava? pra 011 2014, eu acho. Lá você conheceu vários caras, teve experiência com muita gente. Eu vi que você tinha várias postagens com o Thiago Moisés, por exemplo, com o Flávio Álvaro, que hoje tá com você também lá na Fight Nerds e tal. Uma galera legal. Você levou uma rapaziada pra sua vida dessa galera aí? Então, eu fui pra 011, eu cheguei lá de mala, né? Eu tinha conversado no Instagram com, na época, o Serginho Vieira. Eu cheguei lá e encontrei o Pezão. E aí eu fiquei por lá. No alojamento, não tinha alojamento ainda, eu fiquei numa pensão. Eu pagava 20 conto por noite. Sim. Mas era aquelas pensões que tinha tipo 5 beliches no quarto, tá ligado? Aí eu fiquei por lá, depois com o tempo eu fui me enturmando mais, eles criaram um alojamento lá, eu fiquei lá. Na época, eu até falo pra galera da Fight Nerds hoje, na época a 011 era como se fosse a Fight Nerds agora em São Paulo. Não com tantos atletas no UFC, mas na época que tinha eu, o Thiago Moisés, o Flávio Álvaro, o Elias Silvério, o Diego Brandão treinava lá, tinha o Brunão que tá no UFC, o Pezão, e tem outros caras que parou, o Thiago Monstro, o Alemão, o Euclides, mano, tinha muita gente na a Luana que tá no UFC, sim, o Alan. Então teve uma época, antes da equipe dar uma espalhada, ela tinha potencial para ser o que a Fight Nerds está sendo hoje. E lá eu fiz muitas amizades. Você falou do Thiago, o Thiago eu conheci lá, ele chegou um pouco depois de mim lá, o Thiago chegou com 20 anos lá. Nossa, novinho. Já tinha, acho que eu tinha uns 23 para 24, ele tinha 20. Aí a gente fez muita amizade, andava junto, dormia no mesmo quarto do alojamento. E até hoje a gente se fala, troca uma ideia. Eu sou padrinho do casamento dele. Caraca, que da hora, irmão. É. E nesse momento que você tava, nesse momento da sua vida, você tava lutando em qual evento? Quando eu fui pra 011, eu tava aqui, eu lutava nos eventos regionais. Sim. Eu fui pra lá, eu lutei num evento lá em Guarulhos e depois eu assinei com o XFC, não sei se você lembra. Conheço. Passava na Rede TV na época. Eu lutei o GP do XFC, que era uma luta, é tipo o que acontece com o PFL agora, sim, só que era $2.000 pra ganhar.
Ah, mas na época... Não, 2 mil dólares. Ah, na época... Na época era pouco, porque o dólar tava baixo. Ah, é verdade, né? Ou 2 mil dólares é mais hoje do que... 80. Pode crer. Por aí. Mas o dinheiro contava mais na época. Com certeza. E não é 2 mil dólares não, no final do GP eu ganhava 10. Mas eu lutei o GP do XFC, eu fiz 2 lutas na época no XFC. Depois teve Super Heroes também, não sei se você lembra. Sim. Foi um evento que cresceu bastante em São Paulo. Deu um boom assim as primeiras edições, depois sumiu também. É normal acontecer isso no Brasil, né? Cara, lá pra 2018, mais ou menos, você chegou a ir morar nos Estados Unidos, passou um ano lá, não foi? Isso, então eu fui pra 011, aí eu voltei pra Taubaté, abri uma academia, aí quando eu voltei pra Taubaté foi em 2016, acho que final de 2016, daí eu fui treinar com o Cris, que é o meu mestre até hoje. Eu já conhecia ele, mas aqui em Taubaté a gente era rival. É? A minha equipe, que eu comecei a treinar aqui com a equipe do Cris, na época tinha essa rivalidade e tal. Aí eu não treinava com eles. Inclusive, o Cris já fez corner contra mim. É mesmo? Com o atleta dele. O Carlão tava no corner, com a Lindra. E a gente tinha uma rivalidade, mais por conta dos líderes da equipe. Não. Mas era uma rivalidade mais de esporte? Tipo, ou você se dava bem é só ali no bagulho? Cara, então, eu abraçava um pouco a liderança. Então, os caras... Você é meu brother, de sangue, assim, parceiro... você não gosta de uma pessoa, eu também não vou gostar. Pode crer. Entendeu? É tipo algo assim. Ah, comprou briga e já era. Exato. Aí acabava que a gente não se falava muito, mas era uma briga meio... que eles não se gostavam, não. Hoje eu já tá tranquilo. E como que você foi parar aqui, considerando isso aí? Então, eu voltei pra cá e aqui tava com mais atletas. Tinha mais atletas no meu peso, destacando. Eu também não me desliguei, eu desliguei da minha equipe aqui, em Taubaté. Não foi um desligamento tão amistoso. Aí eu voltei pra cá, procurei o Cris sempre solícito, me atendeu super bem, me abriu as portas aqui pra treinar. E desde então eu treino, desde 2016 eu treino com o Cris. Pode crer. Aí eu fui pra Você foi pra América Top Team, é? Aí eu fiquei em 2017. Você foi lá, qual o objetivo que você foi parar lá? Só melhorar ou você tinha algum objetivo maior pra estar lá? Então, eu sempre quis conhecer os Estados Unidos, novas experiências, porque o Thiago e o Pezão eles foram pra lá. Quando a 011 começou a satisfazer, o Pezão foi para os Estados Unidos, o Thiago também estava lá e eu queria conhecer. Acho que todo mundo quer ter essa vivência, né? Todo atleta quer conhecer. Os melhores estão lá, a galera vários campeões na época que eu fui para lá. Aí meu visto tinha sido negado em 2015, em 2018 meu visto foi aprovado e eu marquei uma luta no Chile para fazer o camp lá. Aí eu fiz um rateio, fiz umas rifas e eu fui para os Estados Unidos para fazer um camp lá. Fala, Paulo. É isso aí. É nóis. Valeu, tamo junto. Eu fui para os Estados Unidos para fazer o camp para minha luta no Chile. Então, a primeira vez que eu fui, eu fiquei 4 semanas lá. Entendi. Eu fui com $700. Na época, eles acharam que eu não ia cobrar, porque o Pezão e o Thiago iam fazer o meio de campo. Mas uma galera de fora, da Europa, da Rússia, foram lá, treinou, não pagou e foram embora. Eles mudaram a política. Eu cheguei com $700 e cobraram 150 por semana. Putz! Aí eu fiquei com $100 lá por um mês. Aí, mas comeu o quê? Miojo? Então, eu já ia ficar na casa do Thiago. Pode crer. Aí o Thiago falou, mano, fica tranquilo, você vai comer comigo, eu te levo pra academia, que você vai treinar comigo. E você usa os $100 pra comprar alguma coisa ou outra que você quiser. E mesmo assim, quando a gente dava um rolê, ele que pagava tudo. Caralho, isso aí com certeza te marcou, né? Pô. A gente já tinha uma amizade bacana, e isso fortaleceu mais ainda. E ele me ajudou bastante nessa primeira ida que eu fui pros Estados Unidos. Entendi. Dessa vez você ficou 4 semanas e voltou. 4 Só que semanas. você chegou aí voltar de novo e passar tipo um período de um ano lá, Sim, até mais, né? Eu lutei no Chile, ganhei, aí eu falei, não, quero ir pra lá de novo. Aí me arrumei aqui um pouco e fui pra lá 2 ou 3 meses depois. Aí eu fui pra ficar mais tempo. Eu fui com a passagem de ida, de volta, nem usei a de volta. Aí foi onde eu fiz 2 lutas lá nos Estados Unidos. A primeira luta eu cheguei no sábado de noite e lutei na outra sexta. Pesei na quinta e lutei na outra sexta. Foi uma luta que eu aceitei em cima da hora na época. Eu lutei com um cubano que saiu do UFC. Eu acho que um pouco conhecido, Ariódenes. Pantera cor-de-rosa, alguma coisa assim. Aí eu lutei no cassino lá naquele... Isso eu vi. Caralho, como que é o nome? Hard Rock? Sei. Que é uma forma de uma guitarra que tem lá na Flórida. Eu lutei lá, depois teve a luta do Anderson Silva, ele lutou boxe lá, o Belfort. Cara, você nesse período que você passou mais um tempo, você estava treinando também lá na América Top Team, e você inclusive trabalhou com construção civil, pedreiro e tal, pra se manter, né? Então depois dessa luta eu lutei, aí eu ganhei um trocado lá, e daí eu aluguei um quarto pra ficar lá.
Porque lá nos Estados Unidos tem bastante, mano, muito brasileiro lá na Flórida. Muito brasileiro, espanhol, mano, porto-riquenho, cubano. Aí eu aluguei um quarto, dividi com outro brasileiro que tava treinando lá. E como eu lutei, eu tava com um pouquinho de grana ainda, mas eu já tava falando, precisar trabalhar, já ficou no jeito. Aí eu ganhei essa luta, aí passou algum tempo, mano, precisar fazer uma parada. E o cara da casa que eu morava, no outro quarto, ele trabalhava como carpinteiro. Sei. Fazia gabinete de cozinha, instalação, e eu gosto de mexer com essas paradas. Aí, mano, eu trabalhava com ele. Mas só que ele não tinha trampo sempre. Aí eu conheci o Dragon lá nos Estados Unidos. Ele lutou aqui no Brasil, ele chegou a ser campeão do XFC também, foi campeão do Titan. Mas só que ele quebrou, mano. Quando ele tava no auge, assim, ele quebrou a canela no meio. Puta, aí quando tem essa Aí ele ficou um tempão parado. Voltar, é difícil voltar, né? Eu não vi alguém que quebrou e voltou. Acho que muito ninguém, bem, mano. assim. Recuperar 100%, ninguém. Aí, mano, ele tinha uma construtora lá, eu trabalhei muito com ele. Aí eu trabalhei tudo que você imagina. Limpava telhado, limpava calçada, limpava carro, quebrava parede lá. Aí você trampava de dia, de tarde e ia treinar de noite? Então, como o Dragon, ele treinava lá também, ele falou, mano, eu sei que você veio pra cá pra lutar, então você não vai ficar trabalhando o tempo todo. Eu libero você pra treinar e você volta. Então, tipo, eu começava a trampar às 7 da manhã e o treino era às 11. Aí ele falou, mano, pode treinar e volta. Aí eu saía tipo umas 10h30, fazia o treino, meio-dia e meio, 1h eu tava voltando e ficava até umas 6, 7. Caraca, esse cara te deu uma moral então. Pô, ele me ajudou bastante lá, o Drago é gente boa. Até essa última luta ele me patrocinou também, lutei esse mês. Eu sempre estava trocando ideia com ele, é um cara que marcou minha passagem lá nos Estados Unidos. Nessa época aí, você conheceu uma galera também da American Top Team que já tava lá e hoje tá fazendo um barulho no UFC também. Tem o grande Renato Moicano que você conheceu lá, tem os vídeos seu fazendo um treininho com ele. E aí, como que você conta dessa galera que você conheceu lá? É que nem você falou, eu mudo bastante, mas o que eu mais levo das mudanças, o que às vezes me motiva a mudar e ir para os lugares é conhecer as pessoas, fazer amizade. Sim. E eu tenho amigos, mano, espalhados pra todo lugar. E lá na América Top Team eu tenho alguns amigos especiais, né? Além das pessoas que, tipo assim, você treinando com seus ídolos na época, sim, o Corre, a Amanda Nunes treinava lá, o Moicano, o Moisés, o Edson Barbosa. Mano, tinha muito, cara. Tinha uns 40, às vezes você tinha 50 pessoas no tatame, 20 estavam no UFC, 15 no Bellator. Eu vi vídeo seu ajudando o Dustin Poirier, velho. Então, eu fiz sparring com o Jansen, eu fiz 5 sparrings com ele, 5 semanas eu treinei com ele quando ele lutou o cinturão interino com o Max Holloway. Eu simulei um pouco o Max Holloway, por causa da altura e tal. Todo mundo fala que eu sou grappling aqui no Brasil, mas eu vim do strike, né? E eu troco de base, eu jogo nas duas bases, jogo de canhoto, desço, boxeio. Então eu simulei o Max Holloway na luta, pra ele lutar com o Max Holloway na época. Essa experiência toda que você adquiriu, você traz para os dias de hoje com certeza, né? Mano, eu tenho muita bagagem por causa disso, tenho muita experiência, aprendi. E eu sempre gosto de aprender, eu fico buscando, perguntando. Inclusive, tipo, o Moicano e o Thiago eram os meus principais parceiros de treino lá. Sim. Tipo, quando um precisava de fazer drill pra lutar, com luta marcada, eu vou. O outro precisava, eu sempre tava nos drill. Tem essa filosofia de ajudar, rapaziada. Sim, lógico, ajudar, mas eu tava aprendendo. Aprender também, forma. claro. E os drill eu não ficava só de sparring, os caras deixavam fazer também. Cada hora um faz. Eu não servia só de treino pros caras, eu treinava também. O que fez você voltar pro Brasil, mano? Então, eu fiquei nessa segunda vez que eu fui. Aí eu voltei, eu já tava com a minha esposa, já tinha casado com ela em 2017. Aí eu voltei pro Brasil. E você, inclusive, pediu ela em namoro em 2014, depois de ganhar, né? Foi no XFC, foi no na TV. Depois que eu fiz isso aí, já tem moral pra vida toda, né? Com certeza. E aí eu voltei pra buscar a Larissa. Daí a gente, mano, tinha casado em 2017. Em 2018, falei, mano, tava lá, a gente falou, vende tudo. A gente tinha ganhado tudo na casa, novo, assim. Vende tudo da casa, vende a moto, vende minha academia. E a gente vai juntar o dinheiro e vamos morar nos Estados Unidos. Aí eu cheguei e já tava praticamente tudo vendido. Eu só terminei de negociar a academia que eu tinha, vendi. A gente juntou uma grana e foi pros Estados Unidos. Foi 2019 também. Eu fui pra lá, acho que meio. Eu fiquei, acho que 8 meses direto com ela lá. Sim. Chegou lá, comprei um carro. E aí, mesma coisa, continuei a trabalhar. Ela trabalhava também ou era limpeza, ou ela trabalhava numa lanchonete lá, ajudante geral. Mas a maior parte ela trabalhava na limpeza lá. Conhecia umas brasileiras e ficava trabalhando em limpeza. Aí eu na obra e treinando. Aí às vezes eu juntava 2 semanas de trampo direto, treinava só de noite, porque daí o Drago não tinha trampo sempre. Juntava, treinava, juntava uma grana, ficava 2, 3 semanas sem trabalhar. Segurando o dinheiro.
Porque eu ficava trabalhando igual um louco, porque lá nos Estados Unidos a vantagem você ganha por hora. Sim. Então se eu trabalhar 15 horas por dia, eu ia ganhar bem. Mais, né? Aí eu ficava trabalhando, ficava 2 semanas sem trabalhar para me dedicar ao treino, ficava desse jeito. Até que Uber lá na época, se tinha um esquema para fazer Uber, já não tô lá mais, né? O Pantoja também fazia Uber na época. Você conheceu ele, inclusive? Conheci o Pantoja. Quando eu tava lá, ele já tava no UFC e ainda trampava de Uber. Ele trampou de Uber até 2, 3 lutas de título, né? Tinha um carro velho, mano. É um branquinho que ele posta às vezes do lado, assim. Acho que era um Honda Civic, mas era tipo... Mais antigão. 98, 2000. Pra lá pros Estados Unidos. É, não, é lá que o carro você compra por $1.000, né? Eu paguei... O primeiro carro que eu comprei lá, eu comprei um Focus. 2013, assim, paguei $1.500. É bizarro isso aí, né? Na 1.500 conto com o celular aqui, velho. Não, Tá ligado? o celular você parcela em 70 vezes de R$30 por mês. $30, né? Aí eu trabalhava de Uber, o Pantoja também trabalhava de Uber, conheci ele. Aí a Larissa às vezes fazia doce, eu levava pra academia, acabava com a dieta de todo mundo. Vendia brigadeiro. Mas por que você voltou? Então, eu lá nos Estados Unidos, eu tinha, na segunda, voltando um pouquinho, na minha segunda passagem, eu lutei no cassino, fiquei um tempo, aí surgiu a disputa de cinturão do Titan, que era um evento bem grande na época. Hoje ainda existe, mas tá mais a Kalindra é campeã do Titan. Sim. Aí eu fui disputar o cinturão, era aquele Look for Fight, do Daniel White, que ele vai com o Matt Serra, vai assistir o evento e possivelmente... Eu vi ele falando de você. Sim. Possivelmente ou ele contrata ou leva pro contender. Sim. Aí tem no YouTube esse quadro. Aí eu lutei com ele e consequentemente o evento tirou meu visto de trabalho, né, no Titan. Aí eu não ganhei a luta, perdi a luta, o Titan tirou meu visto de trabalho, então eu poderia ficar... Meu visto era para 2 anos nos Estados Unidos. Eu já não estava mais como turista, eu estava como visto de trabalho lá. Eu entrei como turista, mas depois eu ganhei o P1, que era o visto de trabalho. Aí o SFT queria que eu lutasse aqui no Brasil em janeiro de 2020. Falei, mano, a Larissa estava com saudade da família, vamos visitar, tudo pago, ida e volta e luto, então perfeito. Aí eu vim lutar em 2020, janeiro de 2020, a pandemia já estava começando na China. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, a pandemia tava meio que assustando todo mundo, na Europa também. Eu lutei e o P1 você tem que passar no consulado para carimbar para você voltar. Porque senão você entra com o visto de turista. Para voltar com o visto de trabalho você tem que carimbar. Todo mundo que luta no UFC é assim. Aí eu fui carimbar, a entrevistadora lá, a cônsul, começou a embaçar muito na minha, perguntando como que eu me mantinha lá, como que você e sua esposa se mantinha lá, quero comprovante. Ela falou, ó, vai embora e me manda os comprovantes, senão eu vou cancelar seu visto. Aí começou a fechar tudo, velho. Tipo, março, assim, eu acho, fevereiro. Foi março aqui mês de março que deu ruim. Final de março, final de fevereiro começou a fechar, eu não consegui reunir os trabalhos, tipo, eu precisava de alguém mandar o contrato de patrocínio, outro mandar o contrato de luta. E esses trabalhos, e esses trabalhos que eu fiz nos Estados Unidos não pode, né, fazer lá, com visto de turista. Até o visto de trabalho meu era específico para lutar, não para poder trabalhar. Então eu não podia falar para ela que eu trabalhava lá. Aí chegou um e-mail falando que meus vistos foram cancelados na época. Você teve que voltar. Aí eu tive que ficar aqui, né? Já tava aqui. Já tava aqui e ficou. Aí a gente veio na época com 3 malas. Eu vim com duas malas pra cada. Eu vim com uma mala de roupa de treino e material, a outra mala com algumas roupas de treino, assim, também, e um pouco de roupa, na época tava verão aqui. E roupa normal, assim, de dia a dia. A Larissa veio com uma mala cheia de brinquedo pros netos, pros sobrinhos dela, e outra metade de brinquedo e metade de roupa. Caraca, nossas coisas ficou tudo lá. A gente tinha vendido tudo aqui já. E o resto das coisas ficou tudo lá. A gente tinha 2 carros na época lá nos Estados Unidos. E tinha roupa, tinha móvel, tinha eletrodoméstico. A gente veio, ficou aqui e teve que... E aí, nesse momento que você chegou aqui, foi lutar na SFT, você se tornou campeão da SFT, né? Eu ganhei o cinturão em janeiro de 2020. E aí teve até uma rivalidade que você teve, que foi com o Melk Costa, né? Entendeu? Pode trazer o contrato. E aí, outra, Bocal, tá falando muita merda, nós já era pra ter se encontrado, beleza? Eu posso fazer 2, 3 lutas, eu vou torcer pra tu ganhar o cinturão, que eu quero pegar tu. Você tá agora brilhando no antes UFC dele e ir pros tal. Estados Unidos, ele começou a me provocar lá e tal, a gente teve um AUE, mas ele nunca aceitava, nunca aceitava. Sempre falava e nunca aceitava. Aí depois eu fui, nocauteei o Canguru e era pra lutar com o Manuel, com o Mano Mito. Aí ele foi lutar fora também, acabou que não rolou. Mas pelo que eu tinha entendido, eu perguntei, porque aparentemente vocês ficaram de boa depois, né? Vocês não se enfrentaram, pá, eu vi ele comentando umas coisas tipo de boa nos seus posts. O Melk. A gente se tromba, a gente fala, uma época ele me bloqueou, porque daí não aguentava a zoeira, aí ele me bloqueou, mas agora a gente troca ideia de boa. Então... Já vi ele no LFA,
Eu vi ele no UFC no Rio de Janeiro, que eu fui lá. Pode Ele é crer. de boa, Eu vi é de ele boa. comentando coração nos seus bagulhos. Eu falei, mano, os caras ficaram de boa já. Faz parte de vender um pouco. Tá suave já. Aí, cara, você pegou, saiu do SFT e agora tá lutando no Centurion, tá numa sequência de 4 vitórias dentro do Centurion, certo? Sim, eu lutei em 2020, aí eu fiquei aqui em Taubaté com o Chris treinando, a gente lutou no SFT. Fizemos essa luta no SFT, depois eu lutei no LFA. Certo. Antes de ir pro Centurion, eu fiz 2 lutas no LFA. A primeira eu perdi, a primeira eu ganhei, a segunda, mano, foi uma fatalidade. 30 segundos eu pedi pro Cauê, que tá no UFC agora. Provavelmente era alguém que subiria. Mas enfim, daí depois o LFA ficou difícil a gente arrumar a luta também. Aí eu fui pro Centurion pra lutar o GP, foi em novembro de 2023. Ou 22? 22. Agora não tô fresco, não. Acho que você tem que estar mais fresco do que eu. Novembro de 2023. Pode crer. Me convidaram pra lutar o GP, eu tava vindo de uma derrota e um nocaute bem forte assim. Aí, mano, já me chamaram logo pra fazer 2 lutas na noite, lá em Malta, na Europa. Aí a gente aceitou, aí eu fui pra lá e ganhei o GP, ganhei as 2 lutas. Pô, foi muito irado lá, que eu parei em Roma, fiquei... Sua última luta foi em abril agora, né? Foi no Centurion também. Foi no Centurion. Você vai voltar a lutar no Centurion mesmo? Já tem alguma previsão de quando você volta? Então, eu no Centurion tô vindo de 4 vitórias, são as últimas 4 lutas que eu fiz esse GP. Sim. Aí ano passado eu lutei uma luta em cima da hora, que caiu, e fiz essa luta agora. Ele quer que eu lute o cinturão, mas ele quer que eu espere o campeão, ele tá lutando outro GP, porque assim, tem os GPs, que são os campeões do GP, e Sim. tem os campeões da categoria. Sim. É meio difícil de entender. Ah. É tipo Pride, ó. É o PFL assim, não é? Isso, exato. É igual o PFL. Mas só que o campeão da categoria, ele tá participando do GP. Aí tem 4 GP e os campeões de cada um luta tipo um super GP no final do ano. Mano, deve ser uma logística insuportável pros caras conseguir, tipo, tem lesão, tem Exato, um monte de eu coisa. falei por que ele faz. Ele faz 4 GP de 4 atletas. Então você tem 16 atletas lutando. Eu falei, mano, faz igual o PFL. Que GP, em vez de fazer 2 lutas na noite, você vai lutando e no final do ano faz a final do GP. Em vez de você pagar, cada GP eu acho que ele paga 5 ou 7 mil dólares. Ele, em vez de ir, paga 20 mil dólares no final do ano. Pô, é 100 e poucos mil reais. Aqui no Brasil é o melhor bônus de prêmio pra todo mundo. E aí você vai criando torcida, eu acho, no atleta. Pô, aquele atleta ganhou a primeira luta, mês que vem ele vai lutar de novo. Cara, agora que a cidade que você tá, você já não tá uma criança, então você não é velho ainda e tal, você ainda tem muita lenha pra queimar. Você tem uma pretensão pro seu futuro próximo? Você quer trocar de evento? Ou você realmente tá visando o cinturão do Centurion? O que tá passando na sua cabeça agora? Então, eu tava com o meu empresário, a gente tá conversando e, mano, a gente tem dificuldade de arrumar luta em qualquer lugar. Sim. Nos Estados Unidos, se eu mostrar aqui pra você, mano, oferecer essa luta, tô esperando o cara aceitar, não aceitaram. Na Croácia, na República Tcheca, no Octagon, Sim. no Brave, ele manda o nome, geralmente os caras não aceitam, ou também não oferece uma bolsa que a gente acha Digna. maneira, ou quer me prender muito no contrato. Mas hoje ele me mandou mensagem, inclusive hoje de noite, ontem de noite no caso, né? E falando que a gente tá negociando com aquele Our Warriors. Sei. Our Sim. Warriors. Antes de Acho pronunciar que é é que difícil. o Lock Dog lutava. Sim, sim. Lá nos Emirados, lá. Tá esperando o retorno, talvez pro final de julho. Lá, acredito que você vai ganhar bem. Sim, lá é uma bolsa bem melhor do que aqui no Brasil. Você ainda, Talvez é igual ao primeiro contrato do UFC. você ainda mira o UFC e tal, ou já... Cara, então o contender, a gente sabe que a gente não tem um perfil de contender, por causa que eu tenho 31 lutas, tô com 32 anos, né? Sim. E o contender, eles estão com perfil de 30 a menos e 10, Cada jovem, 10 lutas pra menos e um pouquinho pra mais. É um ou outro que luta assim, por causa do meu vício, se eu tivesse morando lá, talvez uma luta em cima da hora no contender. Um cara igual você, geralmente ele estreia no UFC quando cai uma luta, aí tá sem adversário, os caras, tem esse cara, vamos ligar pra ele, já estreia direto, né? Então, a nossa estratégia agora, para esse ano, é fazer a luta nesses eventos grandes, meio que o UFC, obrigar o UFC a olhar pra gente, Sim. bater nos caras e ficar pronto pra luta em cima da hora. Que a luta é principalmente fora dos Estados Unidos, em Dubai, lá nas Arábias, que tem um evento, aqui no Brasil talvez vai ser em outubro, na Europa, no México. Agora você tá lutando de 7-7? Então, o cintura, a pesagem é igual o One. Que
pesa durante a semana e no dia da luta. Sim. Então eu peso na sexta e no sábado. Aí no centro eu luto de 77. Você que originalmente é pena, 66. Não, eu sou leve, peso leve, 70. Pode crer. Mas você Já nunca lutou lutei de pena? já. Então, é isso que eu tô falando. Lá no começo da sua carreira você era pena, né? 13 lutas eu fui de pena. Aí as outras duas que eu tentei bater, eu não consegui bater. Processo pra você de bater peso agora, de leve ou até 77, né? Que não é 77 exatamente, mas seria no UFC. É de boa mais agora pra você? Não, 77 é easy, eu bato suave. Você fica com quanto em off? 84. Pode crer. Tem que cortar. Quatro. Ainda assim é bastante peso que você corta, né, mano? Tipo, Ah, mas com 77 é só se dar uma... O Renan que é muito nutricionista, Aham. é nutricionista no geral. antes lá da galera, né? Aí a gente só dá uma ajustada, assim, algumas coisas. Tipo assim, vou trocar o arroz pela batata Aham. e comer um pouco mais de proteína, já era. O meu peso já desce pra 80 e depois eu faço... Só fazer os hidratar ajustes e já era. Caraca, mano. Mas pra 70 é um pouco mais complexo, mas a gente bate bem tranquilo o peso. Nessa carreira de lutador aí já, que você já tem 30 lutas, faz quantos anos mais ou menos você tá lutando em MMA profissionalmente? Mais de 10 vai anos, né? fazer 2012 foi o meu Uns primeiro. 13 anos de MMA. Qual que foi a maior lição que você levou, cara, da sua vida? A maior lição, viver a vida de lutador, não ficar focado no que pode acontecer, UFC, Bellator, PFL, porque isso às vezes não vai acontecer para todo mundo. Pode Uma ser que minoria, aconteça. claro. E viver a vida de lutador, no sentido de fazer as coisas que um lutador faz todo dia porque eu gosto, porque eu quero, eu faço, eu amo fazer isso aqui. E levar isso também para a vida como empresário, que eu tenho algumas coisas, como Fala aí. pai, como marido, enfim. Então eu vivo a vida de lutador no O sentido que você tem como empresário? Cara, eu tenho curso, né, online, que eu Aham. vendo alguns produtos. Divulga aí pra online. galera. Tá lá no link lá da minha bio. Depois você coloca Com certeza, na coloca no descrição vídeo. aí do YouTube. Eu tenho alguns cursos que eu vendo online, eu trabalho como personal. E eu tenho alguns professores que eu coloco para trabalhar comigo também, Entendi. como personal. E A minha hoje, renda. pra você, que você tem um cara que tem muita dificuldade de ter luta desde sempre, né? Uhum. Não sei se a rapaziada tem medo, enfim. A Mas. galera tá fazendo muito cartel hoje em dia, principalmente o contender com esse formato, o contender tá fazendo com que a galera faça cartel. Então, a galera fez 5-0, é novo, ele não vai querer se comprometer, então vai fazer as lutas ali. E o cara que chegou no 10, então, tipo 10-0, quer entrar no contender, vai ficar pegando umas lutas específicas pra não manchar o cartel. Tá foda. Você hoje tá ganhando a vida mais como personal e nessa área de empreender ou com a bolsa que você ganha das lutas? Porque as bolsas que você ganha das lutas, você consegue uma ou duas bolsas no ano, então administrar essa grana deve ser difícil. Cara, também. hoje eu ganho bem no Centurion, mas eu não consigo lutar com tanta frequência pra ficar só vivendo da bolsa. Vamos supor que eu faça 3 lutas no ano. Se eu quisesse ter uma vida... Confortável. Não, se eu quisesse ter uma vida ali sem nenhuma pretensão, ela tava tranquilo pra viver só com essas bolsas. Mas, pô, eu tenho filho, eu gosto de viajar, gosto de passear, gosto de comer coisas boas, Você tem que... de viver a vida de uma maneira mais com qualidade, por isso que eu me mudei pra Taubaté também. Aí eu trabalho como personal e como curso online. Eu acho que tá meio a meio, tanto o personal quanto os meus produtos online na parte do meu orçamento. Aí a bolsa vem como um extra, assim, pra mim comprar, trocar de carro, passear, viajar. Legal. Cara, deixa um recado aí pra galera e pede pra galera se inscrever no canal Golpe Baixo aí, por favor. Galera, se inscreve no canal do Laert. Não. Não. Um dia eu chego lá, mano. Um dia eu chego lá. Galera, muito bacana aí, obrigado Rafa, obrigado. Como que é o nome dela? Giovana. Giovana, é o nome do meu irmão Giovanni. É? Eu não vou esquecer mais. E sempre bom, assim, compartilhar um pouco da história. Cada vez que eu dou uma entrevista eu conto uma coisa diferente, que a gente não consegue lembrar de tudo. Com certeza eu vou falar, putz, devia ter falado isso, devia ter lembrado daquilo, é uma história bacana. Toda vez que eu saio eu penso, devia ter perguntado isso. É, normal, mas a gente pode fazer outras entrevistas Com também. certeza, obrigado. Lá na Combat, se quiser, pode marcar lá. E é isso, se inscreve no canal de quem tá apoiando a gente. E é difícil ter apoio no cenário no geral, tanto para patrocínio como divulgação. E principalmente quem tá apoiando por bom gosto, assim, porque gosta, quer mostrar mesmo os atletas. A gente tava conversando aqui, na opinião minha, tem uns caras aí que falam demais e não sabe nada. Mas enfim, se inscreve aí no canal,
Comenta, compartilha. Já comenta quem que vocês querem ver aqui da academia, lá com da Fight certeza. Nerds. Tem a galera boa aqui da Vale Top Team, lá da Fight Nerds. Lá da Pega aí Fight que a Nerds gente eu vai posso estar fazer a isso- ponte para alguns. Opa. E é isso. Muito obrigado, Rafa. Valeu, galera. Valeu, Tamo mano. junto. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, entra na comunidade, segue o Bacal, compra o curso dele, deixa ele mais rico que ele já é. Isso. E tamo junto. Um abraço.